pessoal do oitavo ano, espero que todos estejam muito bem. Vamos dar início então à nossa aula, a aula do capítulo 2, eletricidade, né? Capítulo 1 a gente estudou então o movimento, né? Essas coisas, e agora no capítulo 2 a gente vai estudar sobre eletricidade, tá? Para iniciar, eu já vou pedir a atividade número 5, eu vou escrever aqui então, a atividade a nossa atividade número 5 vai ser o resumo desse capítulo eletricidade, tá? É muito importante, né, a gente já começar essa introdução da confecção de resumos, porque isso vai auxiliá-los a entender o conceito um pouco mais mais profundo, né? Aprofundadamente. Então, eu adquiri essa prática, né, da confecção de resumos sobre o conceito, sobre o capítulo. Então, a gente tem aqui a atividade número 5, né, sobre o resumo do capítulo eletricidade. Nada substitui a leitura e interpretação de vocês sobre esse capítulo, tá? Assistir às aulas online não é suficiente para entender, para compreender, para internalizar esse conteúdo, tá bom? Então, peço que vocês assistam com atenção, tentem fazer os exercícios, né, os exercícios passados, os exercícios futuros, e é isso. Agora a gente está entrando aí no ensino médio, vocês daqui 2 anos estão no ensino médio. 2 anos nada, né? Já está no oitavo, já está indo para o nono já. Então, daqui um ano e pouco, vocês já estão no ensino médio e a confecção de resumos, a prática de contas, fórmulas, física, química, é muito importante que vocês compreendam, tá? Então, já inicio aqui falando sobre os resumos. Na aula online, a gente vai falar bem por cima do capítulo, tá? Então, é muito importante que vocês leiam, que façam o resumo antes de assistir a aula online, tá bom? Provavelmente a primeira coisa que você vê na cabeça quando a gente pensa em eletricidade é a imagem de uma lâmpada acesa. Em seguida, a gente lembra dos inúmeros recursos tecnológicos que a gente utiliza no nosso dia a dia e que dependem da eletricidade, como o liquidificador, a televisão, o celular, o computador, os semáforos, a impressora. Tá? Esses aparelhos, eles tornam a nossa vida mais dinâmica, eles facilitam as nossas atividades cotidianas, se eles forem utilizados com sabedoria. Por isso, a gente pode dizer que eles representam um avanço em relação aos séculos nos quais não dominávamos a eletricidade. Na contemporaneidade, a eletricidade ela adquire uma importância enorme, porque ela é utilizada o tempo todo. Você já notou que muitas vezes a gente não sabe o que fazer quando falta energia? Isso justifica porque grande parte da nossa vida depende da utilização da eletricidade. Apesar disso, né, a nossa relação com a eletricidade é mais antiga que muitas pessoas pensam. Ela não é uma criação do ser humano, ela é um fenômeno físico natural. Ela está presente desde a origem do universo e foi responsável, inclusive, pelo surgimento da vida no nosso planeta. Esse exato momento que você está lendo esse texto, que você está ouvindo eu ler para vocês, você está gastando energia, tá? Principalmente pelo sistema nervoso, pelo sistema cardiovascular. Os raios são outro exemplo bastante simples da presença da energia na natureza. Ao longo do tempo, a física ela desenvolveu inúmeros conceitos, nos quais ajudaram a compreender a eletricidade. No decorrer do capítulo que a gente vai estudar hoje, a gente vai tentar introduzir tudo esse fenômeno, apresentando as principais características
e a gente vai estudar a eletricidade estática, ou seja, as cargas elétricas e os princípios que reagem à interação entre energia elétrica e movimento. Desse modo, a gente vai abordar o fenômeno da eletricidade desde a origem, nos átomos, até a utilização dos aparelhos eletrônicos. O conceito da eletricidade ele foi descoberto ali no século VI a.C., na Grécia. O matemático Tales de Mileto ele percebeu que quando ele pole um pedaço de âmbar com um tecido ou uma pele de animal, a resina adquiria a capacidade de atrair pequenos pedaços de palha, pena. Ele então não sabia, mas esse pequeno fenômeno mais tarde seria a base de todo o conhecimento que temos hoje. Durante 2000 anos, nenhuma novidade foi acrescentada no estudo da eletricidade. Aí, no século XVI, um médico inglês ele realizou novas pesquisas com esse âmbar e ele foi influenciado pelo método galileano, de Tales de Galileu, o método de Galileu, e utilizou outros materiais. Assim, ele descobriu que o fenômeno também ocorria em outros elementos. A partir desse momento, diversos cientistas propuseram teorias diferentes para explicar a eletricidade. Hoje, a gente sabe que ela está diretamente ligada à estrutura da matéria. A matéria ela é formada de átomos, e eles são formados por elétrons, prótons e nêutrons. Esses três tipos diferentes de partículas subatômicas. Os prótons e os elétrons eles possuem cargas elétricas e uma propriedade particular que os diferencia dos nêutrons. Os nêutrons eles são eletricamente neutros, ou seja, eles não têm carga elétrica. Em homenagem a Charles Auguste Coulomb, um físico francês que estudou a eletricidade, a unidade de medida da carga elétrica no SI é o Coulomb. Então, um átomo, que é a menor partícula do universo, é composto por prótons, por nêutrons e elétrons. O valor absoluto da carga elétrica de um próton é igual ao de um elétron. Esse valor é conhecido como carga elementar. É a menor carga elétrica isolada que podemos encontrar na natureza. Por convenção, a gente considera a carga elétrica positiva de um próton e a do elétron negativa. Os nêutrons eles são eletricamente neutros e eles não possuem uma carga elétrica. Logo, a gente pode dizer que sua carga elétrica é nula, igual a zero. Em resumo, a gente tem os prótons com carga elétron de mais 1,6 vezes 10 a menos 19, os elétrons com menos 1,6 vezes 10 a menos 19 e os nêutrons sem carga elétrica resultante. Naturalmente, a gente pode encontrar os prótons e os nêutrons agrupados no centro dos átomos, em uma região que a gente recebe o nome de núcleo. Os elétrons, então, eles ficam ao redor do núcleo, movimentando, em movimentos orbitais, em uma região denominada de eletrosfera. Então, aqui a gente tem um átomo, então esse aqui é o átomo, e no átomo temos o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, a gente tem prótons e nêutrons. E na eletrosfera, nós temos apenas elétrons. É muito importante isso, pessoal. Quando um átomo possui o mesmo número de prótons e elétrons, as cargas elétricas se equilibram, tornando eletricamente neutro. Por convenção, a gente considera que o estado natural do átomo é neutro. Átomos que não são neutros recebem o nome de íons. A gente costuma dividir o estudo da eletricidade em 3 grandes áreas de conhecimento, a fim de ensinar isso com mais facilidade. A gente chama de eletrostática,
de eletrodinâmica. A eletrostática é a que trata as cargas elétricas, né, que elas não estão em repouso ou que eles precisam estar em equilíbrio. A eletrodinâmica, que estuda as cargas elétricas que estão em movimento, né, não estão em repouso, e determinam, então, uma direção, um sentido. Isso é, as correntes elétricas. E, por último, o eletromagnetismo, né, onde a gente estuda a compreensão da interação entre correntes elétricas e corpos magnéticos. E agora a gente vai falar sobre cada um bem resumidamente. A eletrostática, então, ela compreende o estudo das cargas elétricas, né? Se encontram em repouso de sua interação dentro de um outro corpo. Na sessão anterior, a gente abordou o conceito de carga elétrica, né, ali em cima, e as suas principais características. Agora, a gente vê que os principais conteúdos referentes à interação entre cargas elétricas, tá? O princípio da interação e da repulsão. Ao contrário da gravidade, que promove apenas a atração dos corpos, as cargas elétricas elas podem gerar uma outra atração ou repulsão. O princípio que age essa característica é chamado de princípio de atração e repulsão. Segundo ele, as cargas elétricas que têm sinal opostos se atraem. Já as cargas que têm um sinal que têm o mesmo sinal, elas se repelem. Desse modo, se a gente colocar lado a lado dois corpos com cargas elétricas diferentes, eles serão atraídos um pelo outro. Já ao contrário, se a gente aproximar dois corpos com cargas elétricas com o mesmo sinal, eles vão se repelir naturalmente. Então, a gente tem aqui próton, que é mais com mais. Eles vão se repelir. Se eu colocar elétron com elétron, menos com menos, eles também vão se repelir. Mas se eu colocar um próton com um elétron, elas vão se juntar, elas vão se atrair. Um corpo que possui quantidade igual de prótons e elétrons está eletricamente neutro. A gente considera que um corpo está eletrizado quando ele não possui a mesma quantidade de elétrons e nêutrons, de prótons e elétrons. No dia a dia, um corpo se torna eletrizado devido à perda ou ganho de elétrons e não de prótons. Pois somente aparelhos sofisticados, como aceleradores de partículas, que são equipamentos muito grandes, maiores que uma cidade, conseguem retirar prótons do núcleo de um átomo. Os elétrons, por outro lado, possuem grande liberdade de movimentação, porque a força nuclear forte tem um alcance extremamente pequeno. Quanto mais afastado do núcleo, mais esses elétrons são fáceis de serem retirados do átomo. Existem 3 tipos de eletrização, classificados de acordo com a maneira como o processo ocorre: por atrito, por contato e por indução. A eletrização por atrito acontece quando atritamos dois corpos, promovendo a troca de elétrons entre eles. Por exemplo, quando a gente esfrega lã em um bastão de vidro, ocorre a passagem de elétrons do bastão para a lã, tornando eles objetos eletrizados. A quantidade de elétron doada por um corpo é exatamente igual à quantidade recebida pelo outro. Nesse tipo de eletrização, inicialmente, os corpos estão neutros, mas, após o atrito, ambos se tornam eletrizados, com cargas e sinais contrários. Desse modo, o corpo que recebeu os elétrons, ele se torna eletronegativamente eletrizado. Já o corpo que doou, por outro lado, ele passa a ter um maior número de prótons, tornando-o positivamente eletrizado. Então vamos ver aqui como ficaria isso. Aqui a gente tem um bastão de vidro e um pedaço de lã neutro. Ou seja, acabei de pegar eles na gaveta. Depois que eu passo essa lã no bastão de vidro várias vezes, para cima e para baixo,
eu vou deixar ambos eletrizados. Ambos eletrizados. Só que o bastão de vidro, ele fica eletricamente eletrizado negativamente. Já a lã, ela fica eletrizada positivamente. Ou seja, o vidro, ele doou elétrons para a lã. Ok? Por contato. Quando o corpo eletrizado entra em contato com um corpo neutro, a carga elétrica passa a ser compartilhada pelos dois corpos. Desse modo, se o corpo eletrizado possui carga negativa, ele passa elétrons para o corpo neutro, tornando-o negativamente eletrizado. Se possui carga positiva, ele recebe elétrons do corpo neutro e também se torna positivo. Logo, ao contrário do que ocorre com a eletrização por atrito, na eletrização por contato, os corpos passam a ter a mesma carga elétrica. A quantidade de carga elétrica de cada corpo, ao final da eletrização, depende da forma da dimensão dos corpos. Se os corpos forem duas esferas da mesma massa e raio, cada uma delas terá a mesma carga elétrica. Vamos ver? Então, aqui a gente tem essa esfera que está negativamente eletrizada. Quando a gente encosta essa esfera negativamente eletrizada em um corpo neutro, há a transferência de elétrons do corpo negativamente eletrizado para o corpo neutro. Assim, ambas as esferas, ambos os objetos, estarão com a mesma quantidade de elétrons na sua eletrosfera. Último, por indução. Quando a gente aproxima dois objetos sem que eles se toquem e um deles está eletrizado, ocorre o fenômeno da eletrização por indução. Isso acontece porque a proximidade entre ele faz com que o objeto eletrizado provoque no objeto neutro uma reorganização de suas partículas. De acordo com o princípio da atração e repulsão, quando a gente fala em indução, em eletrostática, o objeto inicialmente eletrizado é chamado de indutor e o inicialmente neutro é chamado de induzido. Observe a imagem a seguir. Temos um indutor que está negativamente eletrizado e temos o induzido, que está neutro. Portanto, deste lado ficarão as partículas positivas. Deste lado ficarão as partículas negativas que foram repelidas. As partículas positivas são atraídas pelo corpo indutor. Bom, a aproximação de um objeto negativamente eletrizado, que a gente chama de indutor, ele provoca uma reorganização nas cargas elétricas do corpo induzido. Desse modo, os prótons eles se agrupam no polo próximo ao indutor e os elétrons no polo oposto ao indutor, respeitando o princípio da ação e repulsão. Caso o indutor fosse positivo, ocorreria o agrupamento de prótons, de elétrons no polo próximo ao indutor. Então, vamos falar que o indutor está positivamente eletrizado. Portanto, o corpo induzido vai ter uma reorganização na carga elétrica, onde as cargas elétricas negativas são atraídas e as cargas elétricas positivas sofrem repulsão. Você pode ter percebido então até agora que ainda não ocorreu a eletrização do corpo induzido, porque embora suas cargas estejam polarizadas, o número de prótons é igual ao de elétrons.
Portanto, esse corpo está eletricamente neutro. Na verdade, a reorganização das cargas elétricas é o primeiro passo para a eletrização por indução. Para que o processo se complete, é necessário que ligamos o objeto induzido a um fio terra, isso é, a um fio que permita a troca de cargas elétricas com o solo. Devido às suas dimensões, a Terra tem facilidade em doar e receber elétrons. Assim, ligando o objeto conduzido ao solo por meio de um fio terra, o polo oposto ao indutor irá trocar esses elétrons, ou seja, receber ou doar elétrons para o solo. Após retirarmos o fio terra e afastarmos o indutor, veremos que o objeto induzido se torna agora eletrizado com carga oposta do indutor. A gente sabe que um corpo ele é formado pela união de milhares de átomos, né, e suas respectivas cargas elétricas. E que a menor carga elétrica existente na natureza é correspondente a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa carga ela não pode ser fracionada, de modo que a gente não pode dizer que uma partícula possui meia carga elétrica. Consequentemente, a soma da carga elétrica existente em qualquer corpo deve ser sempre um múltiplo desse valor. Sempre um múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quando todos os átomos se formam em corpo elétrico neutro, né, a soma de todas as cargas elétricas existentes nesse corpo será igual a zero. Caso contrário, a gente pode calcular a carga elétrica de um corpo eletrizado multiplicando o valor da carga elementar pelo número de prótons, elétrons que esse corpo tem em excesso. Matematicamente, a gente está falando nada mais que a quantidade de carga elétrica de um corpo é igual ao número de prótons ou elétrons em excesso, mais ou menos a carga elementar. É muito bom o uso de submúltiplos do corpo, pois essa é uma unidade muito grande de ser comparada à carga elementar. Os múltiplos são nanocoulomb, microcoulomb. Segundo o princípio da eletrostática, a gente se refere à quantidade de cargas elétricas presentes em um sistema. Para o físico, para o político Benjamin Franklin, as cargas elétricas, assim como a energia, não poderiam ser criadas ou destruídas. Desse modo, em um sistema no qual não há entrada ou saída de cargas para o exterior, ou seja, um sistema eletricamente isolado, a soma total das cargas que compõem tem valor constante. Isso significa que, entre dois corpos que trocam elétrons, o número de elétrons doados por um corpo é igual ao número de elétrons obtidos pelo outro. A soma total da carga elétrica desses corpos é igual à mesma de antes e depois da troca. Matematicamente, a gente pode apresentar que esse princípio da seguinte maneira. Então, a gente tem aqui o corpo A, o corpo B antes, e aqui a gente tem o corpo A e o corpo B depois. Ambos com agora com a mesma carga. Ou seja, os corpos A e B, eles são eletrizados com quantidades de carga. Então, uma quantidade de X, QI, Q1 e Q2. Após a troca de cargas entre os corpos, as novas quantidades serão Q1 e Q2. De acordo com o princípio de conservação das cargas elétricas, a quantidade de carga elétrica total antes da troca é igual à quantidade de carga elétrica total depois da troca. Isso é, Q1 mais Q2 é igual a Q1 mais Q2. Quando a gente fala que há uma força de atração, uma força de repulsão entre as cargas, a gente está se referindo à força elétrica. Intrigado com a ciência dessa força, um físico francês decidiu calcular a sua intensidade, chegando numa fórmula bastante
parecida com a lei da gravitação universal, chamada lei de Coulomb. Vamos comparar as formas? Então, aqui a gente tem a lei da força de gravidade e aqui a força elétrica. Como você vê, a força elétrica exercida entre as duas partículas eletrizadas deve multiplicar as cargas das partículas Q1 e Q2 em coulombs. Essa eletrostática é representada por K, que é uma constante, e dividir o resultado pelo quadrado da distância que as separa, em metros. A constante eletrostática, esse K, ele sempre vai ser 9 vezes 10 a nona. Bom, segundo a lei da gravitação universal, todos os corpos que têm massa, eles criam um campo gravitacional ao seu redor. Dessa forma, eles atraem os corpos que são colocados nesse campo e, do mesmo modo, todos os corpos que possuem essa carga elétrica geram um campo elétrico. Ao seu redor, eles passam a atrair ou repelir as cargas elétricas colocadas nesse campo. Todos os corpos abandonados a certas alturas do solo possuem energia potencial gravitacional. Essa energia é proporcional à altura do qual o corpo se encontra e depende da constante gravitacional desse campo. De modo similar, quando a gente abandona uma partícula eletrizada em um campo elétrico, ela adquire um potencial elétrico. A quantidade de energia adquirida depende da quantidade de cargas elementares que ela possui. Mas como isso acontece? Por quê? Isso acontece porque o corpo elétrico sempre confere uma mesma quantidade de energia para cada carga elétrica colocada em um ponto determinado do campo. A capacidade de um ponto, então, qualquer de um campo, possui conferir potencial a uma carga elétrica e recebe o nome de potencial elétrico. Para a gente entender esse conceito com uma facilidade maior, a gente vai imaginar que no ponto P de um determinado campo elétrico foi colocada uma partícula com apenas uma carga elementar. Após essa partícula ser abandonada, a gente constata que ela possui uma energia potencial elétrica de valor X. Caso a partícula colocada em campo tivesse duas cargas elementares, a energia adquirida seria de 2 vezes. Com 3 cargas elétricas, a partícula teria uma energia adquirida igual a 3 vezes, e assim por diante. Com esse exemplo fica um pouco mais fácil da gente entender o potencial elétrico. Ele é constante e não depende da quantidade de cargas elétricas que será colocada nesse ponto. No entanto, a energia potencial elétrica, por outro lado, dependerá sim da quantidade de cargas existentes. Assim, a gente pode concluir que o potencial elétrico tem uma propriedade conferida por um corpo elétrico a um ponto P, localizado nesse campo. Já a energia potencial elétrica é uma propriedade conferida por esse ponto P a qualquer partícula que seja colocada nele. Tanto a energia potencial elétrica quanto o potencial elétrico, eles são considerados grandezas físicas, ou seja, eles podem ser medidos. A unidade de medida da energia potencial é o J, como sempre, o J que a gente sempre conhece. Toda forma de energia, ela é medida com essa unidade, como a gente já viu no começo do livro. O potencial elétrico, então, ele é medido em volts, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Matematicamente, então, o potencial elétrico é calculado com a seguinte fórmula. O potencial elétrico de um ponto P é igual à energia potencial elétrica adquirida por um corpo colocado em um ponto P
dividido pela quantidade total de carga em um corpo. Qualquer objeto ou meio capaz de transmitir eletricidade é classificado como um condutor. Entre os condutores, a gente pode destacar os condutores metálicos. Esses são os tipos mais comuns, aqueles que possuem sua composição o cobre, o alumínio, né? Materiais de grande capacidade de combustão. Por isso, a gente utiliza nas linhas de distribuição elétrica. Os elétrons presentes nesses metais, eles são livres e sua ligação ao núcleo do átomo é fraca. Dessa maneira, esses metais doam elétrons, permitindo a rápida disseminação de energia. A eletrodinâmica se ocupa em estudar o movimento ordenado das cargas elétricas, isso é, as correntes elétricas. As propriedades que as cargas elétricas adquirem ao entrar em movimento. Assim, essa área estuda tudo o que acontece no circuito elétrico, a transformação em outras formas de energia, em energia elétrica, o que ocorre nos geradores, por exemplo, o transporte de energia elétrica através dos cabos, dos fios condutores, a utilização com auxílio de resistores, aparelhos elétricos e o controle da passagem de correntes por um circuito, que a gente chama de interruptores. Os diversos materiais, água, metal, isopor, plástico, cerâmica, cortiça, eles podem ser divididos em dois grupos, de acordo com a capacidade de transportar ou não correntes elétricas, os condutores e os isolantes. Os condutores são materiais que permitem o transporte de correntes elétricas ao longo do seu corpo. Os isolantes, por outro lado, são materiais que naturalmente não permitem a passagem de cargas elétricas no seu interior. Essa capacidade ela é relacionada à resistência elétrica. Logo, a gente pode concluir, né, que os condutores eles possuem baixa resistência, enquanto os isolantes possuem alta resistência. Os isolantes também costumam ser chamados de dielétricos, porque eles podem se tornar condutores caso sejam submetidos a campos elétricos de uma intensidade maior do que a sua resistência. Alguns exemplos de bons condutores são metais: o ouro, o ferro, o alumínio, o cobre, a prata, o grafite, os gases ionizantes, a água de torneira, a borracha, a madeira, a cortiça, o vidro, o plástico são exemplos de maus condutores. A gente pode chamar de isolantes. Esses metais em estado sólido são considerados os melhores condutores elétricos, devido à resistência de elétrons livres na sua composição. Para a gente entender o que são elétrons livres, a gente precisa saber um pouco mais sobre o átomo e as ligações químicas. Dentro de um átomo, a eletrosfera é dividida em camadas de energia. E a última camada ela recebe o nome de camada de valência. Por se encontrar mais distante do núcleo, os elétrons da última camada são atraídos para o centro com menos força do que os que estão nas camadas mais internas. Como resultado, eles se tornam mais fáceis de serem retirados do átomo. Como os metais possuem apenas 1, 2 ou 3 elétrons em sua camada de valência, eles formam ligações químicas a fim de adquirir estabilidade. Esses elétrons, consequentemente, eles passam a ser compartilhados por todos os átomos e sem pertencerem exatamente a nenhum deles. Ficam em movimento desordenado, passando a ser denominados de elétrons livres. Devido à sua facilidade de se movimentar entre os átomos, eles conseguem transportar cargas elétricas com eficiência. Ainda que a gente não perceba, condutores isolantes têm muita importância para a nossa vida. Eles são utilizados para a fabricação de cabos e aparelhos eletrônicos. Por exemplo, os cabos elétricos, eles são constituídos, né, são compostos por um fio condutor, geralmente feito de cobre, através do qual a energia é transportada por uma capa isolante de borracha, de plástico, para proteger os outros fios e o ambiente de acidentes elétricos. A gente sabe que uma ligação química entre os metais
A gente sabe que uma ligação química entre os metais, ela se origina de elétrons livres e que eles se movimentam desordenadamente ao redor dos átomos que compõem a ligação. Vamos ver a imagem aqui. Então, aqui a gente tem um fio condutor e aqui a gente tem vários átomos. Dentro desse fio condutor, temos um átomo aqui, temos esses núcleos aqui, tá vendo os núcleos de amarelo? Esses núcleos de amarelo, eles não perdem prótons, eles não perdem nêutrons. A única coisa que esses átomos perdem são elétrons. Esses elétrons se movimentam dentro desse cabo, tá? Então aqui ele tem um revestimento por fora, né? Aqueles fios elétricos, né? A gente consegue ver sempre que eles são revestidos por uma borracha, enfim. Como dissemos anteriormente, a corrente ela designa um movimento ordenado de cargas elétricas com a mesma direção e sentido. A corrente elétrica se forma quando os elétrons livres de um condutor deixam de se movimentar desordenadamente, passando a se mover em determinada direção e sentido, conforme podemos ver na imagem aqui. Então aqui é a mesma coisa, é um cabo, vários átomos, né, vários núcleos atômicos e a eletrosfera. O elétron ele vai sempre no sentido de onde se inicia a corrente elétrica e termina na finalização da energia. Bom, a transmissão da corrente elétrica, ela pode ser de duas formas. A primeira, desse modo, a gente diz que existem dois tipos de corrente elétrica. Na corrente contínua, os elétrons se movem durante todo o tempo em um único sentido. Essa corrente, ela tem uma eficiência pequena, sendo utilizada apenas em aparelhos eletrônicos movidos a pilhas, a baterias. Em contrapartida também, as correntes alternadas dos elétrons, eles mudam de sentido várias vezes por segundo. E o que confere à corrente a capacidade de se deslocar por longa distância sem perder força. Correntes alternadas são utilizadas para transportar a eletricidade de usinas elétricas até nossa casa, por centenas de quilômetros. Ao passar por um fio condutor, uma corrente elétrica ela pode produzir diferentes efeitos. Esses podem ser aproveitados de forma bastante produtiva para uso doméstico e uso industrial. Vamos ver então quais são os efeitos dessas aplicações. Então, a gente tem o efeito térmico, temos o efeito luminoso, o efeito magnético, o efeito químico e os geradores de energia. Tá? Então, esses efeitos aqui vocês vão lê-los com muita atenção. Todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia, por definição, é um gerador de energia elétrica. Esse mecanismo é de grande importância em momentos nos quais há interrupção de fornecimento de energia, pois é capaz de garantir o seu fornecimento. Os tipos mais comuns de energia conserváveis em energia elétrica são a energia mecânica, energia química, energia térmica, energia luminosa e energia eólica. Vários são os tipos de geradores, e eles podem ser classificados em mecânico, em químico e em térmico, luminoso ou eólico. Correntes elétricas que se movimentam através de materiais condutores saem de um determinado local em direção a outro. O caminho que é percorrido por uma corrente elétrica é determinado de circuito elétrico. Um circuito elétrico simples é composto por 4 itens:
um gerador, um condutor, um resistor e um interruptor. E a gente vai ver cada um deles. O gerador é o dispositivo que produz energia elétrica. O condutor é o dispositivo através do qual a energia elétrica é transportada. O resistor é o dispositivo que limita a passagem da corrente pelo circuito. E o interruptor é o dispositivo que permite interromper a passagem de uma corrente elétrica em um circuito. Para a energia elétrica de uma corrente seja utilizada nos aparelhos eletrônicos, é necessário que ela percorra um caminho circular, de modo que possa retornar ao local de onde a energia foi produzida, para se resgatar, para se recarregar. Dessa forma, é necessário que o circuito elétrico seja fechado. Um circuito elétrico aberto não permite a passagem de correntes elétricas, portanto, o interruptor é um dispositivo responsável por fechar e abrir o circuito elétrico. Então, a gente tem aqui um interruptor, um gerador, os fios condutores e um resistor. O interruptor, ele vai permitir a passagem de elétrons por resistor. Ok? Após serem utilizados, esses elétrons retornarão ao gerador para serem recarregados. Os elementos de um circuito, eles podem estar organizados em série ou em paralelo. Quando o circuito está organizado em série, todos os seus componentes são dispostos em sequência, um após o outro. Desse modo, a corrente segue como um caminho único, no começo ao fim do circuito, passando por todos os dispositivos. Circuitos em paralelo não são organizados de forma sequencial. Assim, a corrente que passa por um dispositivo não é necessariamente a mesma que passa por outros dispositivos. Circuitos em paralelo permitem que alterações em um ponto de circuito não afetem todos os componentes. Por exemplo, em um circuito em série, se a primeira lâmpada queimar, todas as outras lâmpadas ficarão apagadas, pois deixarão de receber energia elétrica. Em um circuito paralelo, isso não acontece. Então, aqui a gente tem um circuito em série, onde todas as lâmpadas fazem parte de um mesmo circuito, né? Ou seja, se essa lâmpada queimar, todas essas ficam apagadas e essas aqui ainda ficam ligadas. Já nessa ocasião, se essa lâmpada queimar, ambas vão acender. E vice-versa, isso pode acontecer com qualquer um. Imagine que uma barra metálica foi eletrizada negativamente e outra foi eletrizada positivamente. Desse modo, a gente tem uma bomba elétrica com excesso de elétrons em uma e uma com falta. Caso a gente conecte as barras utilizando o condutor térmico, rapidamente os elétrons vão fluir da barra negativa para a positiva, de forma que ambas se equivalam eletricamente. Como a gente sabe, um corpo eletrizado gera um campo elétrico ao seu redor, e quando dois corpos eletrizados estão próximos, há um potencial elétrico, o ponto de localização de cada um deles. Então, essa relação que é estabelecida entre os potenciais elétricos, a gente chama de tensão elétrica, ou apenas diferencial de potencial, ou mais conhecido como DDP, diferença de potencial. A relação de diferença de potencial entre o lugar onde os elétrons se encontram e o lugar onde os elétrons serão deslocados é o que dá origem ao movimento. Analogicamente, a mesma coisa que ocorre quando a gente abandona um corpo em um campo gravitacional. A diferença de altura entre o local onde esse corpo foi abandonado e o solo se dá origem ao movimento de queda. Em outras palavras, a gente simplesmente está falando que a diferença de potencial entre dois corpos é a responsável pelo surgimento de correntes elétricas. Ou seja, a gente pode pensar também que a tensão elétrica empurra os elétrons de um local para o outro. Assim, quanto maior for a tensão, maior será a força desse empurrão. Se por acaso a gente houvesse
se colocado um fio condutor em cada barra e unindo os fios em uma lâmpada, o que aconteceria? Certamente, os elétrons fluiriam da barra negativa para a barra positiva, atravessando os fios, e também a lâmpada. No momento exato que passarem pela lâmpada, ela se acenderia, apagando assim que a corrente elétrica terminasse seu movimento. Desse modo, o que poderíamos fazer para manter a lâmpada acesa era só analisando esse circuito elétrico, a gente percebe que o gerador é o dispositivo responsável por manter a tensão elétrica em baterias e pilhas. Por exemplo, se há dois polos, um positivo e um negativo, a diferença de potencial entre eles gera as correntes elétricas. Assim como o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico também é medida em volts e é representado pelo símbolo U. Dessa fórmula, seria a diferença de potencial A e B é o resultado da subtração do potencial A e do potencial B. Devido à unidade de medida volt, a tensão elétrica também é conhecida como voltagem. Para uma lâmpada ou aparelho eletrônico funcionar corretamente, ele deve receber continuamente um determinado fluxo de elétrons. Portanto, a diferença de potencial deve ser constante. Além disso, o aparelho deve estar ajustado a essa tensão específica. No Brasil, existem duas voltagens padrão, que é a de 110 volts e a de 220 volts. A cada estado ou cidade adota uma delas. Em Manaus, por exemplo, a voltagem é 110. Em Florianópolis é 220. Aqui em Goiânia é 220. Aparelhos submetidos a uma voltagem maior que podem suportar ficam seriamente danificados. Já aparelhos submetidos a uma voltagem menor funcionam com limitações ou não funcionam podem vir a queimar. Desse modo, de modo diferente da energia elétrica fornecida nas tomadas, as pilhas em geral fornecem apenas 1,5 volts de tensão, o que é suficiente para fazer funcionar rádios, controles remotos, etc. Já as baterias permitem que o sistema elétrico de um veículo funcione com 12 volts de tensão. Ou seja, se a gente colocar, ligar a televisão, que é 110, né? Uma televisão comprada em São Paulo, por exemplo. Deixa eu tirar isso aqui. Se eu comprar uma televisão que é 110 e colocar ela numa tomada 220, essa televisão pode queimar. Mas se eu colocar uma televisão comprada aqui em Goiânia, lá em São Paulo, que é 110, essa televisão não vai nem funcionar, tá? A quantidade de corrente elétrica que atravessa um circuito em determinado tempo, ela pode ser medida, e para fazer essa medição a gente deve imaginar que o corte transversal do condutor da corrente, e em seguida a gente deve dividir pela quantidade de carga que atravessou nessa transversal pelo tempo recorrido durante essa passagem. Em eletrodinâmica, então, a gente tem que a razão entre Q, que é a quantidade de carga, no tempo, recebe o nome de intensidade elétrica. E ela pode ser representada matematicamente pela fórmula de intensidade elétrica igual a quantidade de carga que passa em determinado tempo. Dessa forma, a quantidade de carga é dada em coulombs e o intervalo de tempo em segundos. A razão entre coulombs e segundos corresponde ao ampere, a unidade dividida da intensidade elétrica. 1 ampere, então, é igual a 1 coulomb por 1 segundo. A gente
também pode medir a corrente elétrica se a gente utilizar um aparelho que é chamado de amperímetro. Ele possui dois terminais, que a gente deve ligar os fios do circuito de modo que a corrente passe pelo leitor que seja medida. O bom amperímetro deve oferecer o mínimo de resistência possível, pois quanto maior a resistência, menos confiável é a medição. Então, a gente tem aí o conceito de resistência, né, que são aqueles materiais que possuem alta resistência ao movimento dos elétrons, isso é, aqueles materiais que possuem baixa condutividade, são denominados de isolante. Por outro lado, materiais que oferecem baixa resistência ao movimento dos elétrons a gente chama de condutores. Apesar disso, todos os materiais possuem um tipo de resistência elétrica, inclusive aqueles que são considerados bons condutores. Isso ocorre porque durante a passagem de uma corrente elétrica em um circuito, os elétrons eles chocam bastante com os átomos que formam o corpo condutor. Devido a esses choques, é comum que uma parte da energia elétrica se transforme em energia térmica, elevando a temperatura do condutor. Esse efeito é conhecido como efeito Joule e é o responsável pelo aquecimento de aparelhos eletrônicos. Quanto maior for a resistência de um condutor, maior deve ser a tensão para que os elétrons adquiram movimento e, consequentemente, maior será a energia gasta. No entanto, muitas vezes é necessário que o circuito ofereça alguma resistência à passagem de correntes. Resistência à passagem de correntes para que correntes de alta tensão não danifiquem condutores ou aparelhos eletrônicos. Assim, a gente pode colocar resistores intercalados aos condutores, a fim de que a tensão seja adequada às capacidades do circuito. Então, a gente tem aqui a lei de Ohm. Como a gente viu, a diferença do potencial é responsável pela formação de correntes elétricas e a resistência dos condutores pela diminuição da corrente da tensão. Essas três grandezas, elas são interdependentes e a gente pode relacionar matematicamente utilizando a lei de Ohm. Essa fórmula desenvolvida por um físico alemão, né, ela dá indícios de que a resistência tem como unidade a medida de Ohm, que é apresentado pela letra ômega. Portanto, a resistência elétrica é igual à diferença de potencial em volts pela intensidade da corrente elétrica. A gente diz que correntes elétricas possuem energia elétrica porque elas têm a capacidade de realizar trabalho, que permitem, por exemplo, o funcionamento de uma geladeira, de um secador de cabelos, uma televisão ou qualquer outro aparelho elétrico. Há uma relação entre o trabalho realizado por um corpo e o tempo gasto para realizar. Essa relação é medida pela grandeza potência. Como a eletricidade não é diferente, a potência elétrica é a relação entre a quantidade de carga elétrica convertida em trabalho e o tempo gasto para realizar o trabalho. Essa energia corresponde à quantidade fornecida pela corrente no movimento em que ela passa pelo aparelho elétrico, ou seja, a diferença de energia potencial elétrico entre o início e o final do circuito. Para a gente calcular esse potencial elétrico, a gente utiliza duas formas diferentes. Mas essas formas, elas são interrelacionadas. Primeiramente, a gente pode dividir a energia utilizada, né, pelo tempo gasto, na utilização em segundos, o que dá origem à forma potencial elétrico é igual à energia consumida pela intensidade. No entanto, a gente pode utilizar uma outra fórmula que é equivalente, mas que se aplica a dois dados diferentes para chegar ao mesmo resultado, a tensão elétrica e a intensidade da corrente. Ou seja, o potencial elétrico é a quantidade de energia elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica. Então, aqui a gente tem uma outra conta, né, que
equivalente, né? Então, o potencial elétrico é igual a energia cinética pelo tempo. Bom, antes de 1 hora, vamos chegar aqui. Então, aqui nós temos a nossa atividade. Atividade número 6, apenas respostas. Vocês vão fazer a número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Isso, 20 e 21 na atividade número 6. Então, vai ser da 1 até a 21 na atividade 6. Tá bom? Só respostas bem tranquilo. Recomendo que vocês anotem essas formas que vocês andam tendo, andam utilizando os exercícios numa folha, porque na prova, na avaliação, vocês podem utilizar a folha, não pode utilizar o caderno, mas a folha pode utilizar, tá bom? Bom, pessoal, a aula hoje é um pouquinho mais longa, a gente está com várias formas diferentes, mas vai dar tudo certo, tá bom? Continue se cuidando, um abraço e até semana que vem.